E aí galera, seja bem-vindo ao canal aí, dá um like, inscreva, compartilha. Vamos falar do Flamengo, o Flamengo aí que ganhou do Fluminense de 2-0 e fez um jogaço aí ontem e com um estilo de jogo diferente. Aí o Sampaoli fez um estilo de jogo diferente, claro, para encarar o Fluminense, que o Flamengo não tá naquela fase muito boa, os jogadores não tá muito bom em campo assim, muitos jogadores ainda se está se adaptando, a São Paulo também está se adaptando aí ao jogo do Flamengo. Entrou com um estilo de jogo diferente, claro, para enfrentar o Fluminense e sair com a vitória, e deu certo com esse estilo de jogo diferente aí, conseguiu a vitória em cima do Fluminense. Valeu a pena aí esse estilo de jogo diferente aí do Sampaoli em cima do Fluminense, né? Mas tá para melhorar aí o Sampaoli. O Flamengo tá pedindo, o São Paulo tá pedindo reforço. O Flamengo vai nessa janela agora desse mês que vem, agora vai ter mais reforço aí pro Flamengo. E aí eu acho que o Flamengo vai se alinhar aí no estilo de jogo do São Paulo aí. Vamos dar uma olhada aí o que os comentaristas estão falando do Flamengo em cima do Fluminense aí, que foi um jogaço ontem e saiu com a vitória aí para quarto de finais da Copa do Brasil. Um pouco da Copa do Brasil, mas continuando a falar sobre como lidar com essa característica do Fluminense, o Corinthians, no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, optou por um outro caminho. No caso, muito provavelmente o único caminho que, naquele momento, a comissão técnica do Corinthians entendia que seria possível marcar mais atrás, suportar a posse, tentar se defender de todas as maneiras. E aí, a partir do momento em que havia espaços e no segundo tempo isso ficou muito claro, o Corinthians teria de ser eficiente, e foi. O Flamengo hoje não fez aquilo que tentou fazer e conseguiu na primeira partida, mas também não fez uma marcação recuada. Então, eu entendo que o Flamengo apresentou para o Fluminense o mesmo tipo de proposta. Eu vou tentar te atrapalhar ao máximo e eu vou conseguir desligar os seus mecanismos. No segundo tempo, para ser mais curto aqui, agora nesse início, me pareceu que o Fluminense sentiu fisicamente o jogo e também tive a impressão de uma vibração maior dos jogadores do Flamengo, no sentido de buscar a bola dividida, de chegar primeiro. O jogo ficou descontrolado no final e o Flamengo teve muito mais chances de fazer o segundo do que o Fluminense teve de empatar, como aconteceu. Gol do Gabriel. E o resultado, para finalizar, é muito importante para o processo do Flamengo, que é um processo acidentado até agora por diversas maneiras, mas o resultado, especialmente por ser contra um adversário que complicou muito a vida do Flamengo nos últimos tempos, inclusive ganhando um campeonato estadual com todos os méritos, o resultado é muito importante para o trabalho do Sampaoli e dos jogadores do Flamengo na sequência na Copa do Brasil, eliminando o Fluminense. É melhor um percurso acidentado com classificação, Exatamente. Com vitória, né, Paulo Calçade? Olá, companheiros, olá para você que nos acompanha. Ganhou o Sampaoli, que é uma questão de montar uma equipe, encontrar uma equipe para jogar não só contra o Fluminense, mas vem aí um Flamengo, um novo Flamengo. Hoje foram 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, vem aí a janela, quando tiver contratações, quem é que fica, quem é que sai. Ele vai com Gerson e Arrascaeta atrás do Gabigol, Pedro no banco. Então, um atacante, 2 meias, mais Eric e Pulgar pelo centro, laterais. Aí você enxerga um jogo mais travado. Quer dizer, é uma maneira de travar o Fluminense sem a bola. O Flamengo voltava, os laterais voltavam, ficava a linha de 4 no meio de campo. Quer dizer, um bloco enorme, só o Gabigol, num Flamengo mais ativo na marcação. Eu acho que isso é muito importante para o Flamengo, para o desenvolvimento da equipe, não só para enfrentar o Flu, mas para o futuro também. Começar a extrair deste grupo um pouco daquilo que pensa o Sampaoli a respeito do futebol. E é um formato que pode ser utilizado a qualquer momento. O jogo do Diniz, o Diniz teve alguns desfalques importantes, mas há uma queda de rendimento também individual no Fluminense que a gente não encontrava. Você encontrava geralmente o Cano resolvendo partidas ou inaugurando placares que depois iriam ser ampliados por ele ter marcado primeiro.
e o Cano não está naquele momento. Né? A gente enxerga o quê? Poucas oportunidades e bolas que ele guardava não está guardando. Isso já vem em alguns jogos. Isso faz a diferença. Né? Porque é o Cano, o Ganso e um jogador específico que é muito importante, que é o Arias. John Arias, que ele é a flecha do arco do Ganso, que é o Ganso vem na lateral, o Arias se movimenta e a bola entra. E assim, a bola não entrou, até porque você tem um Flamengo muito protegido. Então o Fluminense parou aí e ficou com, sim, para arredondar, os dois tempos, 30 posse Flamengo, 70% para o Fluminense, nos dois tempos. Né? O jogo São Paulo e o Flamengo, aquele Flamengo, que sempre lembrado da posse, do fantástico Jorge Jesus, ele é mais prático para enfrentar um time que fica com a bola. Mas esse caminhão de posse de bola do Fluminense nem um pouco reflete volume de jogo e chances criadas, né, Pedro? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, André, Paulo, Vitor, de volta agora. Obrigado. Eu com você na bancada. Não reflete e não chega a ser uma novidade. Maio foi um mês muito problemático para o Fluminense. Se a gente for puxar numa régua mais criteriosa, esse trabalho do Diniz permite, depois do jogo do River, em 2 de maio, o Fluminense não conseguiu repetir essa coisa do caminhão, o posse de bola transformado em caminhão de oportunidade, em caminhão de finalizações. O Ganso tem muita dificuldade, só para dar um exemplo, que é isso que o Calça falou, é o arco, a flecha, o Ganso, o Arias, o Cano, essa bola não chega, o Fluminense tem muito problema. Só que o Vitor já se debruçou sobre o jogo, o André também, o Calça também. Você sempre fala, Birne, que tem 4 itens, você e o Calça, que determinam o jogo de futebol, né? Que é o físico, técnico, tático e mental. O Flamengo ganha esse jogo para mim antes da bola rolar no mental. No mental. A gente se debruça muito sobre o que acontece com esse elenco milionário, estrelado, para muitos o melhor da América do Sul, acho que isso pode ser debatido, que falta entrega, mobilização e fome. E acho que onde sobra fome e mobilização e talvez um pouco de vontade de responder e de se provar é no duelo específico contra o Fluminense. A derrota ainda, antes da fase final do estadual contra o Fluminense, que acaba perdendo a Taça Guanabara, se não me engano ali, ela machuca o Flamengo, ela machuca o grupo do Flamengo. A forma como foi, né? A derrota na final machuca o grupo do Flamengo. Nenhum tropeço no ano machucou mais que o Fluminense. Então isso mobiliza. A gente lembra muito do tal 0x0, que parece que é o primeiro jogo com a cara do Sampaoli, o Fla-Flu, jogo de ida da Copa do Brasil. E hoje repete-se essa mobilização. Eu comentava até com alguns amigos, a gente passa a programação inteira falando projeção, quem vai, quem vence. E eu comentava, até tentando entender um pouco o que é o Flamengo, que eu achava muito pouco provável o Flamengo mobilizado contra um Fluminense em queda. O Fluminense está em queda, a gente pode falar isso. Não é uma crise, o trabalho do Diniz não é ruim, mas é uma queda, uma oscilação dentro de algo normal. Que eu achava muito pouco provável o Flamengo ou não se classificar ou ser abatido facilmente, como muitos já foram pelo Fluminense. E mostra isso no início. Acho que o André fala do segundo tempo, dava uma sensação de mais entrega. Eu vejo isso talvez até desde o início. O Flamengo hoje, ele é diferente. Ele é diferente no comparativo com os últimos jogos do ponto de vista da entrega. Ele é diferente do que a gente já projetou um dia desse grande elenco, de ter a bola, ele ser o caminhão de posse de bola. Quem imagina o Flamengo vencendo com 2x0 o Fluminense com 30%? Ele é diferente porque ele é um trabalho em estágio inicial. E ele em estágio inicial e o Diniz em estágio consolidado, ele vai ter que igualar de algum jeito. Ele iguala na mobilização, no fato do elenco estar mordido. E acho que hoje isso explica muito, talvez mais do que os 25% ali, se a gente dividir por 4, cada item que eu citei aqui anteriormente. O Flamengo se alimentou dessa mobilização. O Flamengo tenta virar, não é porque ganhou, você está dizendo que é a chave da virada, não, mas é porque é uma vitória diferente. O ambiente de futebol do Flamengo desejava esse troco no Fluminense, o grande rival. Esse time acostumado a ser festejado como o melhor time do Brasil, perdeu o posto para o Palmeiras e perdeu o posto até no seu quintal para o Rio. Ele viu o Fluminense ser muito festejado, pelo Fluminense fez com ele no estadual. Opa, essa turma está incomodando a gente. Esse pessoal aí de camisa de 3 cores está incomodando a gente. Isso mexeu com o Flamengo. Não acho a melhor das atuações, só que eu acho que o Flamengo soube jogar, fugindo um pouco das suas características. É um time que tentava pressionar no início, quando não dava, recuava, marcava em bloco baixo e saía quando dava. E no final do jogo, como já tinha acontecido contra o Cruzeiro, que ninguém talvez pudesse imaginar no início do campeonato, o Flamengo é muito mais perigoso quando ele atrai o Cruzeiro e sai espetando em velocidade, quando entra o Everton no segundo tempo, Cebolinha. Então é um Flamengo diferente do que a gente imagina no início da temporada, nos outros anos, mas foi você que falou, era o que dava, era o necessário, era o que era possível hoje. É um trabalho em estágio inicial, o que dava para igualar hoje
era na fome, era na mobilização. O Flamengo se mobilizou desde o início, da arquibancada para dentro. Isso. Dentro, parece que uma entrevista agora, desabafando um pouco do Gabigol para o colega Eric Faria, mostrando muito do que estava incomodado esse elenco, e acho que isso leva o Flamengo a executar bem seu plano de jogo. É curioso essa coisa que você fala sobre tomar o posto do Flamengo como primeiro time do Rio de Janeiro nessa temporada, né, até o momento, porque não é uma tomada só de ganhar, é da beleza do jogo. Sim. Porque o torcedor do Flamengo quer o time jogando futebol ofensivo, agressivo e bonito. E quem mostrou isso e conseguiu os resultados foi o Fluminense. Quando o Flamengo neutraliza isso e conseguiu em 2 partidas, o Flamengo começa a virar esse jogo, porque aí a gente poderia citar outros times, até o caso do Corinthians de ontem. Esse time vivia, ou até vive, não sei até que ponto, uma séria crise de confiança, por conta de várias derrotas na temporada, decepções, e principalmente está jogando muito abaixo do que pode, porque o Flamengo se classificar hoje contra o Fluminense, parabéns, perfeito, repito, fez o possível diante de toda a coisa que não aconteceu durante o ano, mas esse é um time para jogar muito mais. E o torcedor sabe disso, é que nesse momento não dá para esperar esse futebol. Esse futebol não vai acontecer do dia para a noite, apaguei a luz, acendi a luz, reapareceu o futebol. Não, isso é um processo, é uma construção de um técnico, que é o Sampaoli, que detesta jogar dessa maneira que ele jogou hoje. Sim, não tem a cara dele. Sim. Ele se adaptou às circunstâncias e à avaliação do especialista em futebol, um cara que já trabalhou em alguns mercados, grande conhecedor do jogo, que ela falou, eu preciso jogar assim para passar.